Programa Companhia do Esporte. Oferecimento Lojas MM. Ser gigante é investir na satisfação das pessoas. Patrocínio Colégio Cepan. Construindo gerações de sucesso. Madecompen. Tudo para seu móvel. Olá, seja bem-vindo ao programa Companhia do Esporte desta segunda-feira. Estamos chegando com mais uma informação do que aconteceu no final de semana e durante a semana aqui em Ponta Grossa. E o assunto agora é Jogos Estudantis Municipais, competição que aconteceu durante os últimos 14 dias, envolvendo praticamente 10 mil crianças das redes municipal, estadual e particular de ensino. Chegamos aí, nesses últimos dias, à fase final, conhecendo aí vários campeões. Hoje o programa Companhia do Esporte veio aqui no Zucão, onde está acontecendo a final do futsal masculino, grupo 3, que envolve alunos de 11 e 12 anos de idade. Mas antes de mais nada, vamos até o ginásio Osni Vilaca Mangurel, do Colégio Cepan, onde aconteceu, na noite desta quinta-feira, a final do basquetebol masculino, um jogaço envolvendo Cepan e Sagrada Família. Veja como foi. E a gente volta daqui a pouquinho com o futsal. Alguns problemas de logística nos jogos levaram todas as partidas de basquete para o ginásio do Colégio Cepan. A grande final do Grupo 5 masculino, envolvendo alunos de 15 a 17 anos, foi uma repetição da decisão de 2011, quando o Sagrada Família venceu o Cepan e terminou com o título da competição. No banco dos dois times estavam técnicos conhecidos. Do lado do Sagrada Família, Jackson Silva, o Maguila, buscava o bicampeonato. E do lado do Cepan, Luiz Antônio Rodrigues Neto, o Paçoca, tentava retomar a hegemonia da categoria, que durou pelo menos 4 anos. Antes da final, o Colégio General Osório venceu o Regente Feijó por 49 a 24, levando a medalha de bronze. Na decisão do título, com o ginásio Osni Vilaca Mangurel recebendo um ótimo público, Cepan e Sagrada Família fizeram um jogo nervoso, com muitos erros de ambos os lados. Mas isso nem pesou muito diante da emoção que havia sido preparada para as duas equipes. O jogo de grande velocidade de ambos os lados ofereceu várias opções de liderança no placar. No primeiro quarto, deu Cepan 10 a 9. No segundo, o Sagrada buscou a vantagem, terminando o primeiro tempo com o placar favorável de 22 a 19. A diferença aumentou para 5 pontos no terceiro quarto. E daí vieram os 10 minutos mais espetaculares do basquete no GEM. Faltando 20 segundos para o término do jogo, o Sagrada Família vencia por 5 pontos de diferença. Sua torcida já festejava quando os pivôs do Cepan promoveram uma reação incrível. Primeiro, com uma cesta de Pedro Guerque do meio da quadra. E depois, quando faltavam apenas 4 segundos, os 3 lances livres de Adriano deram um empate para o Cepan, levando a decisão para a prorrogação. Nos 5 minutos seguintes, a bola ficou pesada e os jogadores dos dois times não acertaram a mão por 2 minutos. Um ponto lá, um ponto cá, e o campeão acabou sendo definido na precisão dos lances livres. Melhor para o Cepan, que venceu o confronto por 55 a 52, levando de forma emocionante a medalha de ouro do basquete masculino Grupo 5. Senhor Paçoca, como já era de se imaginar, uma grande final com prorrogação, todas as emoções possíveis. É o que nós esperamos de um jogo, né? Não teria graça, não teria o mesmo sabor se fosse de outra forma. Os meninos são de parabéns, lutaram muito, sofreram muito durante o jogo. O time do Sagrado é muito competitivo, muito aguerrido, disputa muito o jogo. Mas a gente conseguiu com algumas... No final o jogo acertou, no final nós conseguimos fazer. Mas estão de parabéns os meninos, pelo empenho, pela luta, a família dos meninos, que a gente sempre procura agradecer, que vem, que incentivam. E eu quero dizer que nós vamos uma pizzaria agora patrocinada por alguns pais, né, que lutaram, sofreram, e eu vi no olho deles muita lágrima de uma partida dessa. E estava engasgada desde o ano anterior, do ano passado, mas não tira o brilho, né? A gente respeita demais o trabalho do professor Jackson no Sagrada, mas o que a gente faz aqui também é legal, também é gostoso, também é competitivo. Conversar com o professor Jackson Silva. Professor, quem veio ao ginásio de esportes hoje, obviamente, presenciou aquilo que inclusive já era esperado, muita emoção lá.
já há vários anos, né, Benhor? Bom a gente lembrar. Falo que faltavam 8 segundos ali, a minha torcida começou a gritar campeão, eu olhei para eles e disse assim, parem, que o basquete é essa emoção. Além de ver que uma competição dessa traz duas equipes de nível, o que esses meninos precisam aprender é essa competitividade eles levarem lá para fora. Às vezes eles crescem muito aqui dentro e lá fora baixa um pouquinho. Tem brilho, tem equipe, tem jogador aqui em Ponta Grossa, nós precisamos levar esse brilho desses jogadores lá para fora. O Gen está de parabéns, parabéns ao CEPAN, parabéns ao Sagrada e com certeza várias outras finais vão aparecer, sempre com grande emoção e poucos vão ver um espetáculo como foi visto aqui. Não só aqui dentro, lá fora também. A torcida vindo em peso aí ajudando bastante. Venceu o basquete hoje aqui? Sempre vencerá o basquete. Aproveito para parabenizar de novo o Paçoca, que trouxe os 2 títulos das 2 categorias aí. E dizer que a gente está trabalhando. Vou pro treino, vou descansar uma semana aí e vamos trabalhar mais para levar o 100 e o Primavera aí na frente. Que jogo, hein, amigo telespectador? O basquetebol de Ponta Grossa sempre em alta. Bem, vamos para o futsal masculino, grupo 3. Aqui acontecendo a decisão envolvendo Sagrada Família contra o Colégio Santana. No banco, 2 técnicos de grande tradição. De um lado, Arnaldo Tozeto Júnior e do outro lado, Cláudio Schileder, o Leitão, que aí estão administrando suas 2 equipes. Vamos ver como ficou conhecido aí o campeão do futsal masculino, grupo 3, aqui dos Jogos Estudantis Municipais. E no futsal, o Gen viveu mais grandes momentos de emoção. Na decisão da medalha de bronze, o Colégio CEPAN derrotou o Neomaster por 5-2, ficando com o 3º lugar do futsal masculino para alunos com 11 e 12 anos de idade. Na decisão da medalha de ouro, Santana e Sagrada repetiram duelos memoráveis de outros tempos. Dentro de quadra, garotos revelados em suas escolas mostraram que o futsal de base de Ponta Grossa continua bem servido. Por 2 vezes no primeiro tempo, o Santana abriu vantagem de 1 gol, mas logo em seguida, o Sagrada Família chegava a um empate. Nos minutos finais, o time de Cláudio Schileder fez mais 2 e foi para o vestiário com vantagem de 4-2. Na segunda etapa, Arnaldo Tozeto conseguiu acertar sua equipe, que até chegou a fazer o 3º gol, colocando pressão no adversário. Mas o Santana conseguiu administrar o placar e com a vitória de 4-3 chegou ao título do futsal masculino grupo 3. Cláudio, depois de uma maratona de jogos, muita vibração, muita emoção, equilíbrio, desequilíbrio emocional, acredito que fizeram afinal os 2 times que mereciam, né? Claro, você fez um comentário bem interessante agora, uma maratona, e uma maratona longa, 15 dias, ficou muito time bom para fora. Mas eu acho que quem chegou aqui foi porque mereceu. Ninguém veio por acaso, ninguém veio para, entre aspas, brincar no sentido de não levar a sério. É claro que é uma brincadeira para as crianças, mas a gente levou a sério. Então eu acho que tanto o Sagrada, como o CEPAN, como o Master, como o Santana, chegaram onde chegaram porque mereceram. O time do Santana fez uma partida vibrante, definida aí, principalmente no primeiro tempo, mas de qualquer forma era um jogo meio sem prognósticos, né? O futebol de salão, ele tem essa vantagem, né? Não que as outras modalidades não tenham, mas a gente sabe que às vezes em 40, 50 segundos você define uma partida que está perdendo, você vira um jogo. E essa era a minha preocupação, nós estávamos vencendo, então nós conseguimos fazer o placar no primeiro tempo e daí foi tentar manter. Arnaldo Tozeto, técnico do Sagrada Família, a gente comentava 2 times de um porte físico excepcional e uma grande final, né? Sem dúvida, foi um jogo assim, bem lutado. O que a gente imaginava para esse grupo é que a coisa acontecesse mais ou menos dessa forma, que os times que realmente trabalham mais a bola, tem mais uma qualidade técnica maior e também a força física, chegassem nessa final aqui. Eu acho que os 4 times que chegaram aqui hoje e mais um ou outro que ficou no meio do caminho, com uma condição técnica assim bem razoável para esse tipo de competição, né? E eu acho que as escolas assim têm evoluído bastante nesse sentido. Mas é uma pena que a gente perde um jogo desse tentando jogar o jogo, né? Mas tem que entender que tem que ter um vencedor, tem que ter um time que é derrotado e o exemplo dos pais hoje foi importante, de terem tranquilidade, de passarem tranquilidade para os filhos e para a gente também, né? Para a gente poder trabalhar com calma e tentar o resultado melhor que era da partida.
nós estamos aqui no ginásio de esportes do Colégio Marista Pio XII, onde daqui a pouquinho você vai acompanhar a final da modalidade do vôlei feminino grupo 5, que atinge meninas aí entre 15 e 17 anos de idade. Mas antes disso, vamos até o ginásio Oscar Pereira, onde nós acompanhamos nesta sexta-feira a final do handebol masculino do grupo 3 para alunos com idade entre 11 e 12 anos, envolvendo os colégios CEPAM e Marista Pio XII. Veja como foi. O ginásio Oscar Pereira recebeu todos os jogos da modalidade de handebol. Disputando o terceiro lugar da categoria, o Colégio Neomaster derrotou o Colégio Sagrado Coração de Jesus por 20-19, levando a medalha de bronze. Na final, para alunos com 11 e 12 anos de idade, Marista Pio XII e CEPAM mostraram grande evolução técnica. Maior fisicamente, o Marista abriu vantagem desde os primeiros minutos, com o primeiro tempo terminando em 14-6. Na segunda etapa, os dois times fizeram um jogo onde os ataques passaram bem pelas defesas durante o tempo todo. Com a parcial de 15-12, o Colégio Marista Pio XII fechou o jogo em 29-18, conquistando a medalha de ouro. A prata foi para o Colégio CEPAM. Professor Sandro, eu estava conversando com o professor João, eu acredito que chegaram na final os dois times que estão com um trabalho um pouquinho diferente, fazendo até investimentos extra Ponta Grossa, né? É verdade, Benhor, eu acho que a gente no Marista está vindo desde 2005, viajando muito com os alunos para a Federação Paranaense. O CEPAM começou a viajar também junto com uma competição mais forte. Eu acho que isso vem a fortalecer as equipes. E no GEM agora surgiu as duas equipes mais fortes na final, merecidamente. Eu acho sim que foi, a gente se encontrou na primeira fase, foi um jogo muito bom. Eu acho que as crianças, tanto do CEPAM quanto do Marista, têm a ganhar muito numa final boa, assim, com uma adrenalina muito grande, as duas torcidas gritando bastante, né? Um pouco atrapalha também a criançada, mas eu acho que foi bem positivo para as duas equipes aí. Acho que todo mundo, o handebol de Ponta Grossa tem a crescer e que daqui a pouco essa criançada aí vai estar jogando jogos da juventude, jogos abertos. Essa é a intenção aí, tanto do CEPAM quanto do Marista, provavelmente, né? A impressão que passa pra gente que esses garotos, mesmo tendo 11, 12 anos de idade, eles mostraram um nível de consciência bacana nessa faixa etária, com um trabalho de bola muito bom. Foi isso que aconteceu, na verdade? É verdade, Benhur. Veja bem, até o fato de estar saindo em competições de um nível muito mais forte do que o GEM, obriga as crianças a ter esse crescimento, né? A gente apanha lá fora para as equipes do oeste e do norte do Paraná, que são muito fortes, e quando a gente vem para cá, a gente vê que tem um diferencial realmente das equipes que saem para fazer esse investimento. É caro, é difícil, o professor tem que estar afim de fazer realmente, mas os professores que estão afim de correr atrás e passar feriados, finais de semana longe de casa e da família, eu acho que a gente vê na quadra o resultado disso tudo. Bateu um papo com o João, que é o treinador da equipe do CEPAM. E, João, a gente entende que pelo menos aqui no handebol, na final chegaram os dois times que realmente mereceram. Sim, tecnicamente são os dois times que mereciam estar na final. Parabenizar a outra equipe que tem um trabalho muito bom. Eles estão bem jogando já há muitos anos, já tem um trabalho de anos assim, e a gente está começando um trabalho diferente esse ano, onde deu para perceber que a equipe evoluiu muito. Até o GEM, desde o início do ano até o GEM, eles evoluíram muito. É uma rapaziada nova, eles estão a maioria deles está no primeiro ano dessa categoria, ano que vem eles estarão participando dessa categoria, e se continuar assim, provavelmente o trabalho vai evoluir ainda mais. Coincidentemente, chegaram na final também os dois times que têm um investimento um pouquinho além do GEM e também no Campeonato Estudantil Municipal 100. São times que estão disputando campeonatos fora da cidade, né? Sim, com certeza. Que nem eu falei, a equipe do Marista já vem participando há alguns anos de Campeonato Paranaense, competições fora da cidade, onde eles enfrentam os melhores do handebol. E o Colégio CEPAM procurou esse ano também estar participando dessas competições fora para ter uma evolução, e tanto é que o resultado apareceu agora. Essas competições fora são muito ótimas para o nível técnico das equipes, onde eles sempre vão estar enfrentando as melhores equipes do estado e onde eles estão buscando sempre resultados expressivos, né? Mesmo com a derrota, você acredita que foi uma das melhores partidas da sua equipe nesse ano? Da minha equipe, sim. Além de ser final, né, é uma motivação diferente que a equipe tem. Foi uma das melhores equipes. Houve erros, como é normal em todo jogo, mas foi o melhor jogo que a minha equipe fez no GEM.
Uma bela participação, então, portanto, dos colégios Marista, Pio XII e Cepam, culminando aí com o título do Marista e o vice-campeonato para o Cepam. Dois colégios que realizam um trabalho um pouco diferenciado com o handebol masculino de base aqui de Ponta Grossa. Muito bem, a partir de agora você acompanha a grande final do vôlei feminino Grupo 5 para alunas de 15 a 17 anos de idade, envolvendo os colégios Santana e Sagrada Família. O vôlei foi a última modalidade a conhecer seus campeões. Na decisão da medalha de bronze no feminino Grupo 5, o Colégio Nossa Senhora das Graças venceu o Instituto de Educação por 2-0, com parciais de 25-14 e 25-21. Santana e Sagrada Família fizeram uma decisão de medalha de ouro equilibrada. No primeiro set, ninguém conseguiu abrir vantagem até o 15º ponto. A partir daí, o Santana forçou o saque e a recepção do Sagrada não funcionou. Se aproveitando dos erros das adversárias, o Santana fechou em 25-19. Veio o segundo set e os dois times seguiram fazendo um jogo equilibrado. Porém, a partir do 17º ponto, a insegurança passou para o lado das meninas do Santana, que permitiram que o Sagrada abrisse boa diferença de pontos. Com 24-19, a impressão que se dava é de que a medalha de ouro seria decidida no tie-break. Mas o Santana iniciou uma reação incrível, não deixando a bola cair em sua quadra. O jogo ficou nervoso e os dois times mais passaram a bola de um lado para o outro do que atacaram. Com uma bola colocada no meio da defesa do Sagrada, o Colégio Santana fechou o set em 26-24 e o jogo em 2-0. Santana campeão e Sagrada vice-campeão do vôlei feminino 5. Mariana, o que você acha que não funcionou hoje na equipe para que vocês até quase chegassem no tie-break e até obtivessem a vitória? Acho que faltou passe. O saque delas é muito forte, assim, e a equipe não estava concentrada. Eu acho que foi isso. O passe criou uma certa insegurança para vocês durante a partida? Sim, se não sai passe, não sai ataque, não sai nada. Sim, eu vi você chorando no final do jogo ali, até perguntei para você se era por causa da derrota, mas parece que é um motivo maior que esse, né? É meu último GEM, né? Acho que o GEM é o melhor campeonato que tem para jogar, porque a interatividade entre as escolas, amigos, essas coisas. Lembranças boas que você vai levar dessa fase da tua vida? Com certeza, acho que é a melhor fase da nossa vida. Mas você ainda tem uma responsabilidade esse ano, vai defender Ponta Grossa nos Jogos da Juventude? Claro que vou, com muito orgulho. O sonho do voleibol não acabou ainda. Não, vou jogar até ficar velhinha. Fernando, é jogo para quem tem coração forte, né? Olha, bem, a gente trabalha com essas crianças o ano inteiro, né? Essas crianças vêm com a gente desde da educação infantil, quinta série e tal. Pô, é uma emoção muito grande, né? A gente percebe que houve um pouco de desestabilidade da equipe do Sagrada Família, principalmente com o passe. Acho que foi aí que você ganhou o jogo. Nós tivemos um bom acerto, o nosso passe e o nosso saque foi muito bom. Então a gente superou no passe, né? Essa faixa etária aí vence também a equipe que está mais motivada? Ah, com certeza, né? Você vem, você começa a acertar ponto, você começa a motivar e você vai para cima, né? Hoje, sem sombra de dúvidas, estavam aqui na final os times que mereceram disputar a medalha de ouro? O que a gente tem visto dos anos, né? São as equipes que mais bem preparadas estão, tanto taticamente como tecnicamente. Fernando, e como é que a gente olhando um pouquinho para frente, falando um pouquinho dos Jogos da Juventude, como é que Ponta Grossa está servida aí com o nosso vôlei feminino? Olha, eu acredito muito nas nossas crianças de Ponta Grossa. Eu acho que o investimento tem que ser cada vez maior nessas crianças que estão aqui em Ponta Grossa, são da raiz, são de Ponta Grossa mesmo. Tem que ter esse investimento muito grande do poder público em cima dessas crianças que têm 15 a 16 anos, que vão chegar na juventude com 17, 18 anos. Né? Qualidade técnica aqui te agradou dos dois times, na verdade? Ah, sim, a qualidade técnica é muito boa. Por isso que eu digo, nós temos potencial para enfrentar equipes de fora, com certeza. Está aí então a belíssima vitória do Colégio Santana sobre o Colégio Sagrada Família no voleibol feminino Grupo 5, 2-0, medalha de ouro para o Colégio Santana, medalha de prata para o Colégio Sagrada Família. Antes desse jogo, você também pôde já recebeu a informação aí, o Colégio Nossa Senhora das Graças ficou com a medalha de bronze. Mas no fechamento desta competição, nada mais justo do que nós conversarmos com aquela pessoa que esteve aí nos bastidores, na coordenação técnica do GEM. Carlos Henrique Pedroso está conosco aqui hoje para a gente poder avaliar um pouquinho como foi esse evento. Pelo semblante, Henrique, eu acredito que deve ter sido um dos jogos mais tranquilos dos últimos anos, tudo bem?
Tudo bem, meu. Vamos para os nossos 15 minutos de fama, né? A entrevista à Companhia do Esporte sempre é muito agradável, sua pessoa é muito agradável, seu programa, sempre que posso, estou prestigiando. Olha, eu não diria que foi um dos mais tranquilos, eu diria que foi um dos, sem dúvida alguma, o maior evento, né? A maior edição de todos os tempos. Não tivemos muitos atropelos, tivemos 2 dias com a questão de chuva, que atrapalhou um pouquinho, principalmente, é claro, as modalidades externas, no caso do atletismo, que tivemos que transferir, futebol campo e também a modalidade de vôlei de praia. No restante, os problemas se tornaram bem pontuais, mas eu acho que realmente pela grandiosidade que o evento se tornou, ele está já muito difícil de administrar por estar tão grande. Mas nós tivemos os problemas normais aí de um grande evento como foi esse. A gente percebe, pelo menos notou dentro de quadra, salvo algumas questões até mesmo de conduta, até mesmo de professores técnicos, de um pai ou outro, dentro de quadra as crianças elas deram o verdadeiro show esportivo, que na verdade é o objetivo, é o jogo. Mas me parece que nessa cartilha de organização teria que haver algo relacionado ao aspecto, primeiro, ao professor que é um pouco descontrolado e segundo, ao pai, ao torcedor que também foge um pouco dos limites, né, Henrique? Bem, eu diria que isso é da sociedade até, porque você falou uma coisa muito certa, as crianças, se elas brigam e lutam dentro da quadra pelas cores que defendem da sua escola, eu até vejo isso salutar, a rivalidade tem que existir, tem que ter um perdedor e um vencedor, isso faz parte da competição, é própria da competição. Agora, as coisas chatas, veja, eu tive esse ano aí 6 julgamentos realizados, nós teremos aí julgamentos ainda na sequência, de professores, de técnicos que não souberam usar da sua capacidade de gerenciar as equipes e agrediram árbitros, xingaram, enfim, coisas que não estão diretamente ligadas ao esporte, principalmente na área escolar, Benhur. Eu acho que foi a parte mais chata e mais desagradável que eu tive ao longo desses anos. E esse ano, talvez por ser tão grandioso, como eu mencionei há poucos instantes, é o fator de que os pais hoje são um complicador. Os técnicos hoje vêm se tornando algum complicador. Nós tivemos invasão de quadro no ginásio CEPAM, de pai, de mãe. Eu mencionei, teve cusparada, teve agressão verbal, agressão física, coisas que foram chatas. E a criançada, que é o bem maior da competição, que é aquilo que é legal mesmo, que é aquilo que o educador tem que ser de exemplo, não o foi. Aquele pai não foi de exemplo. Aqui eu generalizo, não são todos, claro, nós temos pais que vieram até nós, cumprimentaram, elogiaram, vieram pais que teceram críticas, faz parte, a gente está à vitrine de um evento grandioso como é o GEM. Mas o que mais chateou foi exatamente isso. Alguns pais, não vou citar nomes, eu conheço quase todos, ou a maioria desses que causaram tumultos, principalmente na modalidade de basquete, foi muito desagradável isso. Mas a gente vê que as coisas foram chatas de serem administradas. A gente chegou a pensar, inclusive comentamos em off com você, e até mesmo fecharmos o ginásio CEPAM para evitarmos possíveis problemas que pudéssemos ter de conduta de pais, o que seria um tremendo absurdo. Mas, fora isso, é legal ver isso, a criançada jogando, ganhando sua medalha, disputando na rivalidade, na competição, né, sabe, naquela vingança de querer vencer no ano seguinte. Isso eu acho legal, porque isso é da competição, isso é do esporte. O resto, Benhur, vamos tentar esquecer e tentar melhorar, porque não é a gente, enquanto gestor, a escola enquanto promotor, enfim, tudo que envolve, nós não vamos endireitar a cabeça desse ou daquele pai. Nós temos que continuar fazendo a nossa parte, punindo aqueles que mereceram e que foram relatados em súmula, e assim ocorreu até então, e a gente tentar fazer sempre o melhor da gente. A gente observou em várias modalidades árbitros novos surgindo, mesários novos surgindo, e eu até fiz um comentário no programa da semana passada que eu não sei se o GEM necessita de árbitros que apitem campeonatos mundiais ou Olimpíadas. Eu não sei se o GEM tem qualidade técnica para isso, mas a cobrança das pessoas que estão na arquibancada, ela tem sido dessa forma. O que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas que estão indo ao ginásio, primeiro, não têm o conhecimento devido da modalidade. Segundo, da regra. E segundo, estão acusando escolas que são colaboradoras e sempre são colaboradoras.
torcedores, CEPAM, Marista, Neomaster, Sagrada Família, às vezes acabam levando uma culpa, Santana, acabam levando uma culpa que eles não têm. Assim, ó, se você me perguntasse agora, você é a favor da Olimpíada e da Copa do Mundo aqui no Brasil? Eu diria que não. E continuo dizendo, afirmo, eu acho que o povo não está preparado para sediar. Talvez a gente venha sentir muito orgulho. Esses dias eu escutava do Altair Bahia, com quem eu trabalho na Rádio Clube, e ele mencionava, vocês ainda vão ter orgulho do Brasil sediando a Copa do Mundo. Claro, a hora que toca o hino e você vê a seleção entrando em campo, os atletas na Olimpíada, acredito que isso vai ser uma coisa muito legal e vai nos dar encher de orgulho. Mas eu vejo que a população não está preparada, nós não estamos preparados, nós não sabemos sediar. A maioria da comunidade descasca a bala e joga o papel no chão. Joga a xepa de cigarro no chão, cospe no chão, quer dizer, que povo briga é esse? Com o adversário, com o torcedor adversário. Eu tenho medo que venham os torcedores dos outros países e brasileiros aqui, né? É nesse sentido que eu menciono. A gente generaliza, é claro, Deus ajude que nada aconteça de tão sério, mas a coisa tem que começar aqui, interiormente, no município de Ponta Grossa, num jogos de 134 escolas, de 10 mil atletas, com pais participando, por que não? Ele faz parte, é tão vibrante ver o pai entusiasmado com a sua criança ganhando a medalha, acolhendo a sua criança quando ele perde um jogo, porque alguém ganha, alguém perde, e só tem um vencedor, os outros todos são perdedores. Quer dizer que o pai tem que fazer esse papel de acolher. O árbitro não é olímpico, e na Olimpíada erram, no Campeonato Brasileiro erram, no futebol. Quer dizer que, sabe, cobrar isso e culpar a escola, porque emprestou gentilmente, sem cobrar nada, o local. Eu mencionei que foi uma pena esse ano o basquete não ter sido realizado no Borel, sabe, por outras questões políticas, talvez pessoais, sei lá, mas fomos para um colégio que sempre nos recebeu bem, que é o CEPAM. Estamos aqui no Marista encerrando os jogos com o voleibol. Ontem nós tivemos jogos ainda de handball no Oscar Pereira, de futsal nas praças do campus, outro grande parceiro, a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Sagrada Família tivemos modalidade, Santana, enfim. Quanta coisa, quantos parceiros. Hoje o poder público tem 2 ginásios, o Zucão e o Oscar Pereira. As outras praças esportivas nós dependemos dos parceiros. E vai ser assim durante um longo tempo. Não vai ser construído grandes ginásios para que a gente possa sediar todas as modalidades sem a necessidade. O que seria para mim uma coisa ruim. Nós precisamos dos parceiros e são grandes parceiros. Então quem leva por esse lado está sendo mais tendencioso do que a gente de escalar jogos nesses locais. Mas Henrique, do ponto de vista técnico, a gente percebeu que a ginástica rítmica ela não aconteceu esse ano. Obviamente você sabe dos bastidores da modalidade, mas ao mesmo tempo o ciclismo apresentou um número bem reduzido de atletas. Eu acredito até que se houvesse a ginástica rítmica, teríamos mais crianças participando do que o ciclismo. Você já fez alguma relação, pensa em alguma coisa em relação a isso aí para o ano que vem? Bom, vamos lá. De novo tratar, né? O ano que vem a Deus pertence, né? Eu realmente não sei o que vai ser. Mas se fosse a mesma gestão. Claro que nós temos um relatório, né? Independente disso, por favor, né? É como eu falei, fecha-se um ciclo, mas as pessoas nós vamos continuar nas categorias de esportes, e por que não opinar naqueles que virão? Se assim for nos dado liberdade no momento certo, poderemos realmente contribuir. A questão da ginástica rítmica ter sido excluída foi por uma questão de ordem técnica, a questão de falta de arbitragem, de custos, de a própria uma coordenação à frente. Nós não tínhamos uma pessoa, buscamos uma outra, não houve retorno, o retorno que houve foi negativo, e a gente tem prazos, né? E as conversas aconteceram no final do ano passado, no início desse ano, então foi uma decisão tomada e de repente isso pode ser revertido perfeitamente para quem vier à frente nos próximos anos. E com relação ao ciclismo, esse primeiro momento de conversa com o Sandro, que é o coordenador, a gente viu realmente que não houve aceitação. Se não há aceitação, não tem por que nós darmos sequência. Se ano que vem, por exemplo, mantivermos a mesma equipe, enfim, né? De novo especulando, não vamos especular tão à frente, mas é algo a se pensar na possível retirada dessa modalidade, seria a minha sugestão. Com relação à GR, eu acho que não só a GR, nós tivemos um curso de arbitragem de basquete, 70 pessoas fizeram o curso, então nós temos material humano. É que eles se espantaram um pouco com os técnicos e com os pais, então eles estão meio assustados, que eles não imaginavam que seria tão arredio o tratamento por parte de alguns técnicos e de alguns pais. Então a ideia é hoje, em parceria com a EPG, em parceria com quem quiser, porque a gente às vezes precisa de infraestrutura, precisa de apoio, precisa de algumas situações, de fazermos curso de arbitragem ainda este ano de natação, de atletismo, tênis de mesa e quem sabe de GR. Se a gente tiver um material humano em aprendizado, porque ninguém começa sabendo tudo. Eles têm que começar num nível
menor para poder chegar de repente a uma federação, apitar nos Jogos da Juventude, nos Jogos Abertos, uma federação. E por que não o GEM servir para isso também? Por que não os Jogos da Primavera servir para isso também? Claro que de repente no transcorrer da competição o cara vai se sentir, puxa, não é a minha praia, eu não vou mais apitar, eu sou ruim mesmo, né? Mas não, a cobrança já existe desde o primeiro momento. Eu brinco sempre, e na verdade eu brinco ironicamente. Talvez o árbitro não seja um bom árbitro. Talvez o time não seja um bom time, talvez o técnico não seja um bom técnico. Então se nivela. Maravilha. Henrique, a gente sabe que a função de gerir uma competição como essa, em número de equipes, número de participantes, é uma tarefa muito desgastante. Você nunca vai agradar todo mundo, sempre você vai ter essa situação de encontrar uma diferença ou outra, mas a gente, pela curta experiência que a gente tem no meio esportivo, pelo acompanhamento que a gente faz, só resta de desejar a você o parabéns, né? Pela condução da competição, e a gente tem certeza que, mesmo de uma forma que um programa que aconteça só uma vez por semana, o programa Companhia do Esporte também, ele deu um estalo aí, de repente ele colocou alguns pais em alerta, principalmente os pais. Essa para mim foi a grande preocupação do GEM, além dos jogos, mas eu só tenho que parabenizar o teu trabalho, a toda a equipe da Secretaria de Esportes que esteve envolvida, e também as arbitragens, porque o que muito árbitro escutou aí hoje é coisa que o cara não escuta numa geração inteira, mas parabéns pelo trabalho. Imagina, o trabalho não é só meu, né? Eu preciso de todos da Secretaria de Esportes e por que não, né, das escolas que nos são parceiros. E vou só citar mais uma historinha breve, que eu tenho muitas. Eu sempre digo que se eu for escrever um livro de todas as coisas que eu escuto e das coisas que eu vejo, daria um livro bem interessante, talvez algum dia. Nós temos as limitações, as dificuldades, mas todo mundo trabalha com o mesmo entusiasmo, ainda trabalha como se fosse a primeira edição. Nós já estamos nesse jovem senhor de 28 anos. Maravilha. Obrigado mais uma vez e parabéns a todo o pessoal. Obrigado, Bainha. Beleza. Bom, esse foi o Carlos Henrique Pedroso, coordenador técnico dos Jogos Estudantis Municipais, que nos falou aí da parte dos bastidores, as coisas boas e coisas ruins que marcaram, os péssimos exemplos dados para as crianças da nossa cidade. Fica aí esse ponto de reflexão para que as pessoas que vão ao ginásio dos esportes, principalmente elas pensem um pouquinho mais que esse é esporte escolar, é esporte educação. Se isso não acontecer, não há também necessidade de acontecer os Jogos Estudantis Municipais. Bem, a gente vai para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, fique por aí. Você leva em consideração na hora de comprar um produto? Preço, atendimento, qualidade ou tudo isso junto? Então você é como eu, você busca satisfação. E é por isso que eu sou cliente das lojas MM. Estou comprando satisfação. Estou vendendo satisfação. Estou parcelando satisfação. Se você procura satisfação, você encontra aqui. Lojas MM Mercado Móveis. A satisfação de comprar bem. Sucesso é um caminho que se constrói com arte, com esporte, com cultura, com ensino sério e competente, da educação infantil ao pré-vestibular. CEPAM, porque sucesso é um caminho que se trilha desde cedo. Ponta Grossa e Castro. A E-Tênis, a melhor loja de materiais esportivos de Ponta Grossa, mudou de endereço e agora está junto com a Clube do Pé, em frente ao Banco Santander. As grandes marcas e os principais lançamentos em calçados, acessórios e moda esportiva. Nike, Adidas, All Star, Olímpicos, Fila estão na E-Tênis, juntinho da Clube do Pé.
Venha conferir nossos novos lançamentos e tênis, agora em novo endereço. Avenida Vicente Machado, 506, em frente ao Banco Santander. A Madcompen é a maior loja de produtos para marcenaria em Ponta Grossa. Atendimento especializado de acordo com as necessidades de cada cliente. Painéis em MDF, OSB, tamborato, máquinas, equipamentos e acessórios para móveis. Entrega em domicílio, além de cursos práticos como marceneiro especialista. Seja um marceneiro que busca aperfeiçoamento, novidades, tendências e benefícios. Procure a placa Centro Madcompen, Avenida Carlos Cavalcante, 585, fone 3220-6600. Feel so close to you right now, it's a force field. TV Vila Velha, canal 16. Muito bem, nesse bloco do programa Companhia do Esporte, espaço aberto para o squash do Clube Ponta Lagoa. Quer dizer, na prática, o Clube Ponta Lagoa, a partir de agora, se torna o grande clube do squash dentro do Paraná, a inauguração do novo espaço aqui, mais 2 quadras. E eu tenho comigo, ao meu lado, o Gerson Deschamps, que é o diretor de squash, e fala pra gente inicialmente, do ponto de vista prático, Gerson, o que representa a inauguração dessas 2 novas quadras? Representa uma realização de um sonho, né? Aliás, é mais do que um sonho, do que todos os praticantes do squash aqui do Clube Ponta Lagoa, que de anos sonhava com a integração não só das quadras, mas ter um vestiário, ter todo um local apropriado, e hoje isso se concretiza, né? E você falou em estado do Paraná, mas eu acho que esse espaço hoje é uma referência Brasil. E com todo esse entorno às quadras, eu acho que no Brasil dificilmente tem um igual. Com certeza, também abre espaço para que os eventos internacionais, que inclusive já aconteceram aqui em Ponta Grossa, definitivamente sejam realizados até com maior sucesso. Isso, em 2009 a gente realizou uma etapa do Campeonato Mundial, e esse ano está previsto uma para agosto, né? Então vamos ver se dá certo, e eu acho que tem tudo para o pessoal que vier vai querer voltar, com certeza. O crescimento da modalidade foi tão grande dentro do clube que o pessoal aqui já, entre aspas, brigava por espaços, por horários nas quadras. Tinha que escolher o horário, ou vinha à tarde, antes das 6 horas, ou à noite, depois das 8h30, 9 horas, para conseguir jogar. Senão tinha que jogar em 3 na quadra, com 2 esperando, é difícil mesmo. Mas agora está perfeito. Agora, Gerson, a gente percebe também que junto com todo esse envolvimento, com essa motivação, e o surgimento de novos atletas, vem a melhoria da qualidade técnica, né? Parece que teve muita gente que aderiu ao squash aí como a modalidade sua, própria do momento, né? Na verdade, o que a gente sente é que o squash parece que vicia. Tem muita gente egressa do basquete, futebol e mesmo do tênis, e que começa a jogar squash e não consegue parar. Inclusive o clube, nos 2 últimos anos, foi no ranking paranaense, ficou em 2º lugar, perdeu para uma academia, mas se for falar em clubes, ele ficou em 1º lugar. E a academia é meio difícil de concorrer porque é muita gente, né? Agora, falando de espaço, a gente já comentou das 2 quadras, mas tem um complemento agora aqui, uma mini academia, um espaço para recepção do pessoal, para eventos festivos até. Parece-me que todo o atleta do squash agora pode vir aqui e completar todo o ciclo, desde jogar até de repente fazer uma recepção para amigos. Isso é verdade, e além disso, além do esporte, né, o que hoje proporciona é estar a família próximo, né, e os amigos, os associados. Então essa foi o maior mérito, acho, do projeto da Indianara, de conseguir
concatenar tudo isso, né? Colocar tudo junto, o esporte junto com o lado social, o lado da família e do associado. Hoje os atletas do squash estão felizes. Muito felizes mesmo. Eu estou aqui com Indianara Miléo, ela que responde pela presidência do Clube Ponta Lagoa. E mais um momento, eu tenho certeza, um momento gratificante à frente do clube, pela inauguração desse espaço belíssimo, que são as 2 quadras de squash, mais essa academia, mais o espaço para recepção dos atletas. Indianara, eu acho que para você que acompanha a par e passe tudo que acontece no clube, mais do que nunca é uma realização que está acontecendo hoje. É verdade, Benhur. Sabe que a gente fica até emocionada de ver, porque é tão prazeroso você poder deixar esses espaços assim para que o associado possa usufruir da melhor forma possível. E principalmente, Benhur, porque nós recuperamos espaços e áreas degradadas, né? Espaços, obras inacabadas, né? E transformando, você que acompanhou e conhece também, você sabe como era e como está hoje. Então, eu até quero ressaltar que, além de hoje ser o maior complexo de squash do Paraná, haja visto que vamos sediar o Mundial de Squash em agosto, por entenderem que esse espaço do Ponta Lagoa é o melhor no Paraná. Então isso é extremamente gratificante. Porém, esse lounge de convivência é para toda a família Ponta Lagoa, sabe, Benhur? Não é porque está inserido no complexo do Squash que só os adeptos do Squash podem participar. Todo associado tem direito a todos os espaços do clube, a gente faz questão de frisar isso. E eu hoje posso afirmar que as pessoas que aqui vierem, até porque teremos uma lanchonete funcionando diariamente, vão ter assim momentos de muito prazer aqui, porque a vista é a vista mais bonita do clube, é aqui sem dúvida. Você pode depois provavelmente vai mostrar para o telespectador. E embaixo também recuperamos uma área totalmente inacabada, era há anos, e transformamos num espaço para locação. Então lá embaixo será um espaço para locação, para pequenas comemorações de 80 a 100 pessoas, mas não é uma churrasqueira. Existe a churrasqueira também, mas é um espaço mais sofisticado que você pode fazer um jantar mais requintado, até um 15 anos mais intimista poderá acontecer aqui, até porque também demos uma infraestrutura de toaletes, de estacionamento. Se você observar, já fizemos uma linha ampla de estacionamento, até porque, acho que você ainda não sabe, eu vou contar hoje. E dentro de um mês vamos iniciar a construção do Futebol Society, aqui embaixo, né? Porque a gente já está estudando isso há um ano, porém não tínhamos ainda recursos, porque eu tinha outras prioridades como essa aqui, por exemplo, como a climatização do Salão Social da Campestre, né? Após a conclusão do projeto de energia elétrica, que você acompanhou também ano passado, já liquidamos isso aí. Então pudemos avançar, porque o clube está crescendo e a energia tem que crescer junto, né? Essa demanda pelos espaços e por essa infraestrutura. E também a parte da drenagem dos campos, né, Benhur, que isso trouxe assim um resultado fantástico. Drenamos o entorno dos 4 campos, tanto que hoje está acontecendo o campeonato e a chuva aconteceu ontem, né? Há tempos atrás você via, eram piscinas olímpicas aí, os 4 campos. Ainda tem alguns detalhes, né? Mas como eu queria liberar as quadras para os atletas aqui do squash, nós fizemos meio toque de caixa e alguns detalhes até como a pavimentação, porque nós vamos pavimentar o acesso ao squash. Não o pátio, mas essa subidinha aqui será asfaltada, e então dentro de uns 15 dias provavelmente nós podemos também concluir isso aí. Isso que bacana. Na verdade a gente percebe que você tem ido de encontro a esse bem-estar, a felicidade do associado. Eu já conversei inclusive com o pessoal do squash, está todo mundo muito feliz. A gente sabe que é um espaço, como você disse, liberado para todo o associado, mas esses atletas também vão poder complementar não só o esporte, mas fazer um encontro de amigos aqui, alguma coisa nesse sentido. Mas olha, o que pouca gente sabe, e eu fiquei sabendo essa semana, que só faltou você colocar a mão ali na luta, porque você esteve acompanhando a obra a todo instante. Por isso que eu falei para você no início da nossa reportagem, que a gente percebe que é uma satisfação, porque você viu, acompanhou e só faltou você vir aqui rebocar a parede e fazer alguma coisa nesse sentido. Olha, ontem saí daqui com a Lorena, nossa administradora, nós duas juntas,
às 10 da noite, Benhur. E realmente, vou te dizer, botei a mão na massa, porque eu vi que tinham certos detalhes ainda que não estavam de acordo, mas eu faço com prazer, sabe, Benhur? Não é uma coisa que me dê trabalho, eu acho muito gostoso, é o perfil de cada um, até eu agradeço também a minha família de entender essa necessidade, é o perfil da minha personalidade desse jeito, do associativismo, ações voltadas a isso. Então eu fico muito feliz e agradeço também aos meus pares de diretoria que avalizam as minhas ideias, né? Porque a gente sonha alto e aí eu coloco e eles ficam também encantados, colaboram também, acrescem bastante na nossa gestão. E é isso, acho que hoje a família Ponta Lagoa tem que comemorar mais algumas conquistas importantes para o Clube Ponta Lagoa. E com certeza você se completa a partir do momento que você vê vários associados aqui, vários atletas. Exatamente. E as pessoas também se sentindo gratificadas por ajudarem a fazer um investimento no clube, né? Porque na verdade isso é um corporativismo que existe, né? Exatamente, até eu gostaria de reverenciar os associados, Benhur, porque até pelas críticas construtivas que eles me fazem, pelo apoio diário que eu recebo, como eles estão satisfeitos com a nossa gestão e mostram isso pela pontualidade das mensalidades. E através da pontualidade das mensalidades e de uma gestão transparente e séria, que a gente consegue fazer o que está fazendo. Então é em nome deles e por eles que nós estamos aqui. Ok, parabéns, Indianara. Obrigada. E a gente sabe que isso aqui é mais um ambiente de sucesso e que contempla todo associado que quer e preza por um bom clube. É isso que é outra satisfação que a gente está procurando contemplar todos os associados, né? Porque cada um tem um interesse. Então hoje, se você observar, né, o futebol está sendo contemplado, o squash está sendo contemplado, o tênis já recebeu obras bastante pesadas na gestão do Vitor. Então hoje nós estamos agora atendendo toda a demanda que a gente percebe em todos os setores do clube. É isso aí, realmente belíssimas instalações aí do squash do Clube Ponta Lagoa, trazendo, obviamente, mais benefícios para o seu associado. E olha, nesse domingo, pela manhã, era para ter acontecido a 5ª caminhada à sede urbana campestre do Clube Ponta Lagoa. Ela acabou sendo cancelada por causa das chuvas e a direção nos informou que vai marcar aí uma data posterior para a realização desse evento, que obviamente busca melhor qualidade de vida e conscientizar aí o pessoal para fazer a sua atividade física. A gente já está aqui no Clube Verde, onde daqui a pouquinho você vai acompanhar aí o primeiro jogo da grande final do Campeonato de Futebol Master de Ponta Grossa, envolvendo Clube Verde e W3. A gente vai para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Cia do Esporte, fique por aí. Você leva em consideração na hora de comprar um produto? Preço, atendimento, qualidade ou tudo isso junto? Então você é como eu, você busca satisfação. E é por isso que eu sou cliente das lojas MM. Estou comprando satisfação. Estou vendendo satisfação. Estou parcelando satisfação. Se você procura satisfação, você encontra aqui. Lojas MM Mercado Móveis. A satisfação de comprar bem. Sucesso é um caminho que se constrói com arte, com esporte, com cultura, com ensino sério e competente, da educação infantil ao pré-vestibular.
Cepan, porque sucesso é um caminho que se trilha desde cedo. Ponta Grossa e Castro. A E-Tênis, a melhor loja de materiais esportivos de Ponta Grossa, mudou de endereço e agora está junto com a Clube do Pé, em frente ao Banco Santander. As grandes marcas e os principais lançamentos em calçados, acessórios e moda esportiva. Nike, Adidas, All Star, Olímpicos, Fila estão na E-Tênis, juntinho da Clube do Pé. Venha conferir nossos novos lançamentos. E-Tênis, agora em novo endereço. Avenida Vicente Machado, 506, em frente ao Banco Santander. A Madcompen é a maior loja de produtos para marcenaria em Ponta Grossa. Atendimento especializado de acordo com as necessidades de cada cliente. Painéis em MDF, OSB, tamborato, máquinas, equipamentos e acessórios para móveis. Entrega em domicílio, além de cursos práticos como marceneiro especialista. Seja um marceneiro que busca aperfeiçoamento, novidades, tendências e benefícios. Procure a placa Centro Madcompen, Avenida Carlos Cavalcante, 585, fone 3220-6600. Feel so close to you right now, it's a force field. TV Vila Velha, canal 16. Muito bem, voltamos com o último bloco do programa Companhia do Esporte e daqui a pouquinho a gente vai estar falando aí da primeira partida da grande final do Campeonato de Futebol Master envolvendo o Clube Verde e a W3. Mas antes disso, algumas notas aí do esporte de Ponta Grossa. Neste sábado, o Queima Futsal deu aí um chute na má fase. Depois de 3 derrotas consecutivas, o time do técnico Wilson Bian Júnior venceu o São Lucas de Paranavaí por 8-2 e com isso chegando aos 19 pontos dentro do Campeonato Paranaense de Futsal da Série Ouro. Porém, o time de Ponta Grossa continua ainda na 8ª colocação, mas já um pouco mais distante do 12º colocado. Afinal, são 12 equipes que passam para a segunda fase da competição. No próximo final de semana, o Queima Futsal enfrenta o Paraná Clube, lá em Curitiba, em jogo válido ainda pelo primeiro turno da competição. E ainda aqui em Ponta Grossa, ontem aconteceu uma partida válida pelo Campeonato Metropolitano de Basquetebol Masculino Adulto, aí envolvendo o Bugre, o Clube Guarani de Ponta Grossa, enfrentando a UTF-PR de Curitiba. Olha só, o jogo terminou 122-52 para os pontagrossenses. O detalhe curioso dessa partida é que o primeiro quarto terminou 33-0 para o Clube Guarani. Fazendo uma marcação forte durante todo o jogo, o time do técnico Jackson Silva impôs respeito já desde os primeiros minutos e foi ampliando a vantagem com o técnico pontagrossense, podendo inclusive utilizar todo o seu banco de reservas e o pessoal jogando com tranquilidade. Placar final 122-52, o Clube Guarani fez a primeira partida válida pelo segundo turno da competição. No primeiro turno, 7 vitórias, 1 derrota, essa inclusive por WO. O time, a direção do clube tentou inclusive adiar o jogo, não deu. O time pontagrossense acabou perdendo por WO. O Guarani segue aí líder isolado da competição, aí tentando, obviamente, mais uma conquista no final do ano. O time pontagrossense que se prepara para os Jogos Universitários do Paraná e também para o Campeonato Paranaense. Segundo semestre também tem muita movimentação com o Guarani representando Ponta Grossa na divisão A dos Jogos Abertos do Paraná. Muito bem, o assunto agora é futebol de campo. É a decisão do Campeonato de Futebol Master de Ponta Grossa, a primeira partida que aconteceu nesse domingo aqui na sede campestre do Clube Princesa dos Campos. E você acompanha agora os melhores momentos e como foi esse primeiro jogo da decisão do Campeonato de Futebol Master de Ponta Grossa.
Clube Verde e W3 revivem a decisão de 2011, onde a W3 acabou conquistando o título. Nesta final, a W3 joga por 2 resultados iguais para levantar o caneco. No domingo, os dois times começaram a partida se respeitando bastante, pelo menos nos 10 minutos iniciais. 11 minutos, falta para o time de azul na entrada da grande área. Adriano Tic-Tac foi para a cobrança e contou com a ajuda do vento forte e do goleiro Coutinho para fazer 1-0 W3. Reveja a cobrança. 5 minutos depois, Tic-Tac até marcou o segundo gol, mas só que o bandeirinha Cideval já havia notado o impedimento. Verde no ataque e a boa triangulação termina no belo voleio do alemão. A bola foi no meio do gol, facilitando a vida do goleiro preto. Escanteio para W3 e depois do desvio no primeiro poste, Adriano Tic-Tac fica livre para largar a bomba. A trave salvou o Verde do segundo gol. 38 minutos, Pelezinho cruza rasteiro e Adriano Tic-Tac desvia para fazer o segundo dele na partida. W3 2-0. O melhor ataque do Verde vem aos 40 minutos. O artilheiro Vina avança pelo meio e chuta forte. Preto, bem colocado, faz a defesa em 2 tempos. E o primeiro tempo termina com a vantagem do time do Caracará em 2-0. Vem a segunda etapa e a equipe do técnico Castilho não recua seu jogo. Aos 8 minutos, Adriano Tic-Tac cobra a falta e obriga Coutinho a fazer uma ótima defesa. 2 minutos depois, Batista recebe passe na entrada da área e manda a bomba. A bola bate na trave antes de entrar. W3 com folga, 3-0. Aos 25 minutos, o goleiro preto da W3 reclama incisivamente com o árbitro Romildo e acaba indo para o chuveiro mais cedo. O pessoal do Deixa Disso evita que o goleiro agrida o árbitro. Preto está fora da última partida do campeonato. 36 minutos e vem a melhor oportunidade de gol do Verde. Romildo marca pênalti na falta cometida dentro da área. Marlon vai para a cobrança e acerta a trave do goleiro da W3. Final de partida, a W3 com larga vantagem para o segundo jogo, 3, Verde 0. Batista, você acredita que venceu o time hoje que foi mais organizado em campo? Esse é um trabalho a longo prazo, né? Quando foi formada essa equipe, logicamente com mais responsabilidade do que o ano passado, porque ano passado nós fomos campeões e sempre você buscar o bi mas se você tem mais responsabilidade. E hoje, chegando nessa grande final, nós procuramos colocar dentro de campo aquilo que o professor pediu, nos orientou no vestiário. E determinação acima de tudo, humildade, respeito ao adversário, que é muito importante. A gente sabe da qualidade da equipe do Verde e a gente sabe da responsabilidade ainda da outra partida. O futebol é uma caixinha de surpresa, né? Então a gente tem que estar preparado, vamos para o outro jogo sabendo que não tem nada a ganho. Mas eu acho que um fator determinante dentro de campo foi a união do nosso grupo. Vina, além de alguns desfalques hoje, parece-me que aquele gol logo no início do jogo deu um balde de água fria em vocês. Foi mais ou menos isso? Benhor, a nossa equipe entrou para definir a partida no primeiro tempo, mas o que aconteceu foi o seguinte, que nós jogamos fechado, né, e a equipe deles é uma equipe boa, toca bem a bola no meio de campo. Tomamos o primeiro gol logo no início, isso foi que levou a nossa equipe a retrancar mais ainda e tomar o segundo e automaticamente tomar o terceiro gol. Como é que você vê aí esses 80 minutos que restam para a definição do campeonato? Como é que você vê a rapaziada? O que você pensa aí para a próxima semana? Eu acredito, bem, porque pelo fato de ter sido 3-0, acho que o futebol não tem nada definido, independente do resultado. Acho que nós temos condições, se nosso time estiver inteiro e completo, acredito que nós temos condições de chegar lá e fazer o resultado também, como eles vieram aqui na nossa casa e fizeram o resultado. Tá aí então a vitória da W3, 3-0 nesse primeiro jogo aí da grande final do Campeonato de Futebol Master de Ponta Grossa, e o Clube Verde acreditando. O futebol realmente é uma caixinha de surpresa e muita coisa pode acontecer. Afinal de contas, são mais 80 minutos para definir o campeão. A W3 lutando pelo bicampeonato e o Verde agora fazendo de tudo para tentar reverter a situação. Mas eu tô aqui com o Zumar, do Clube Verde, ele que é coordenador do futsal. E uma notícia interessante para o futsal de Ponta Grossa aí, o Clube Verde na categoria sub-13 masculino vai muito bem no Campeonato Metropolitano em Curitiba, Zumar. Mais ou menos isso, o time faz uma belíssima campanha. Está entre as primeiras colocações, né, agora no primeiro turno, e o time tem potencial, está representando bem tanto o clube como a cidade, né, e está nas primeiras colocações, né, então essa semana agora fecha o primeiro turno, né, e dia 14 a gente já inicia novamente o segundo turno e a gente vai buscar a classificação entre os 4 finalistas para disputar o título.
é um campeonato muito forte. Quantos times estão participando? São 8 equipes, né? Tá na chave ouro e são, acho que 12 equipes na prata, né? Então nós participamos da ouro, né? Com as 8 equipes. Entre eles tem Curitiba, Atlético, Paraná, ABB, próprio Tistu, né? Que é times de grande tradição, já são tradicionais, né? Certo. E os nossos meninos estão representando bem. Tá? Esse é fruto do trabalho desenvolvido aqui na sede campestre mesmo, no ginásio de esportes aqui do Centenário? Isso, a gente pegou, vamos supor, né, o clube, uma escolinha, a gente está ainda numa fase de transição, né? A gente ainda tem muito a melhorar a nossa escolinha aqui, a gente está procurando buscar estruturar novamente, né, para voltar a ser aquele verde que representava aí, principalmente nas categorias de menores, né, tanto o clube como a cidade. Como esse time já vem há anos já junto, né, então até com o apoio dos pais e até por vontade deles, a gente fez essa parceria e a gente está participando do Metropolitano, né? Certo. E agora em agosto já deve iniciar também a Taça Paraná, que provavelmente com a vontade dos pais também aí, a gente acho que deve participar também. Zumar, obrigado pelas informações. Esse é o Zumar aí, que é o diretor do futsal aqui do Clube Verde, contando aí as boas novas do futsal masculino, né, sub-13, que está indo muito bem no campeonato metropolitano. Olha, nós vamos fechando o nosso programa desta segunda-feira. Para você que esteve com a gente até agora, muito obrigado por sua audiência. Segunda-feira que vem a gente se encontra. Grande abraço e até lá.